Meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz em Cristo, espero que todos estejam bem, estejam guardados pelo Senhor, certos da presença dEle e com a paz dEle nos seus corações. A pergunta inicial de hoje é a seguinte: você em algum momento já pensou em tapar os ouvidos para os problemas dos outros, já que, olhando para você mesmo, você já tem tantos problemas para resolver? Aquela postura, né? Eu não vou arrumar sarna para me coçar. Você já foi tentado a pensar e a agir assim, né? Cada um com os seus problemas. O tema do nosso estudo de hoje, na nossa nova série Devocionais no livro de Neemias, é uma preocupação ativa. Nós queremos analisar hoje, a partir do capítulo 1 do livro de Neemias, como Neemias, ao saber da condição dos irmãos dele, judeus, ali em Jerusalém, como é que ele se portou? Qual foi a resposta dele? Nós vamos ver que foi uma preocupação ativa. Reconstruir é o tema da nossa nova série de estudos e a gente pretende, com base nesse livro, analisar como é que Deus separou, levantou e utilizou a vida desse homem para mudar a história de muitas outras. E assim ele pode e ele com certeza quer fazer a partir de cada um de nós, a partir das nossas vidas. Pensando nisso tudo, vamos cantar um hino 178, A Excelência do Amor. Qual adorno desta vida? O hino responde, é o amor. Vamos cantar, irmãos. Qual adorno desta vida? É o amor, é o amor. Alegria é concedida pelo amor, pelo amor. É benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente, nem se ufana nesse amor, com suspeitas não se alcança, vero amor, vero amor, onde houver desconfiança, ai do amor, pois mostremos lealdade, combatendo a falsidade, combatendo a falsidade que destrói esse amor. Não te irrites, mas tolera com amor, com amor. Tudo sofre, tudo espera, pelo amor, pelo amor. O caminho excelente, ao segui-lo vence o crente, ao segui-lo vence o crente, numa vida de amor. Ó cristão, ao teu vizinho, mostra amor, mostra amor. O valor não é mesquinho desse amor, desse amor. O Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para o céu nos chama, onde reina este amor. Amém. Vamos orar, irmãos? Feche os olhos. Querido Deus, nosso Pai,
Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor se faz presente. Obrigado, ó Deus, porque temos da tua paz para lidar com as diversas fases da nossa vida. Mesmo em momentos de muita dificuldade, o Senhor se faz presente, a tua paz continua sendo derramada. Nós clamamos ao Senhor para que, como agora cantamos, o amor do Senhor seja visto em nós. Possamos a cada dia, ó Deus, ser menos egoístas e mais voltados para ajudar o nosso próximo, de várias formas, mas principalmente levando o Evangelho, as boas novas de grande alegria, as notícias do céu de que temos um Salvador. Agora, ó Deus, vamos abrir a tua palavra, mas precisamos da condução do teu Espírito. Abre o nosso entendimento, ó Deus. Nos coloca, ó Deus, em sintonia com a tua vontade. A nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos então abrir as nossas Bíblias, hoje sim, no livro de Neemias, né? Na primeira devocional dessa semana, nós analisamos os antecedentes, partimos lá do segundo livro das Crônicas, mas agora vamos efetivamente começar a estudar o livro de Neemias, capítulo 1, todo o capítulo, portanto, os 11 versículos. Muito bem, irmãos, o texto nos diz: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Meus irmãos, nós frequentemente nos deparamos com situações desagradáveis de diversas naturezas, não é? Como se não bastassem os nossos problemas, nós somos bombardeados diariamente com os problemas alheios, os problemas das pessoas ao nosso redor. Como nós devemos reagir? Podemos simplesmente fechar os nossos olhos para os problemas dos outros, uma vez que já temos tantos, né? Os nossos. O livro de Neemias começa relatando a sua preocupação com as necessidades dos irmãos dele, de sangue, que viviam em Jerusalém, e mostra também como é que essa preocupação encontrou em Neemias expressão. Nós veremos, como diz o nosso tema hoje, que ele teve ou demonstrou uma preocupação ativa.
E eu creio que ao analisarmos a postura dele, isso vai nos ajudar a refletir sobre a nossa postura também, sobre a nossa posição quanto a isso. O primeiro ponto, irmãos, que nós notamos aqui é que a preocupação de Neemias foi demonstrada em suas perguntas. Versos 1 a 3 nos falam sobre isso. Ele se apresenta, as palavras de Neemias, e ele diz no verso 2 que veio um dos irmãos dele, com outros ali de Judá, e ele perguntou como é que eles estavam, como é que estava o povo ali, e o relato foi de extrema tristeza para Neemias. Neemias começa a contar a sua história, então, a partir do seu encontro com Anani. Anani era o irmão dele. E outros, como eu disse, outros judeus, outras pessoas vieram de Judá, e nesse encontro uma angustiosa preocupação incomodava Neemias. E o texto nos dá margem a entender que Neemias já tinha essa preocupação, e ele precisava saber como é que estavam passando os irmãos ali dele, que voltaram do exílio, e qual era a sua situação ali, a situação da cidade de Jerusalém. Quando eu falo irmãos, não era simplesmente da família, mas os irmãos, os conterrâneos, os demais judeus. Seria muito fácil para Neemias ignorar tudo isso. Ignorar o problema ali dos irmãos, dos que habitavam em Jerusalém. Ele estava, você deve lembrar, confortavelmente instalado na corte persa, ali na cidade, na capital Suzã. Ele era copeiro do rei, e ser copeiro do rei era um cargo de extrema confiança, de muita responsabilidade e certamente com grandes vantagens pessoais. Era uma espécie de ministro do rei ali, não é? Além disso, o que é que ele poderia fazer a tanta distância, Estava muito longe ali. E o que é que uma só pessoa poderia fazer pela necessidade de tantos judeus? É aquela história, Uma andorinha só faz verão, Uma andorinha só não faz verão. Tudo isso Neemias poderia pensar, e seria, repito, muito fácil para ele ignorar a condição dos judeus ali em Jerusalém. Ainda assim, ele cuidou de se inteirar com precisão das necessidades dos que estavam ali. E a resposta que ele recebeu não foi das mais agradáveis, Verso 3, vejam aí, diz assim: os restantes, o irmão dele falando, respondendo para ele, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Então, as pessoas estavam desamparadas e a própria cidade estava desguarnecida, já que os muros, como falamos no primeiro estudo, os muros davam segurança para a cidade, ou para as cidades naquela época, E a cidade ali já não tinha muros. Então, desamparo para com as pessoas e uma cidade desprotegida. Certamente, irmãos, essas notícias foram as notícias que Neemias não gostaria de ouvir. Geralmente nós, olhando para nós agora, nós procuramos até nos afastar das pessoas para não termos que lidar com situações como essa, Nós muitas vezes vamos ser muito honestos aqui, preferimos desviar o assunto, preferimos tratar de coisas mais amenas, optamos por respeitar a intimidade dos outros, então a gente não quer muito meter a mão, Nós nos esquecemos, irmãos, que a Bíblia nos ensina a fazer o bem a todos. Nós muitas vezes nos esquecemos a orar pelos que sofrem, a se compadecer e a compartilhar as necessidades uns dos outros, Como lemos na Escritura. Nós muitas vezes deixamos de lado que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então, em primeiro lugar, o que vemos aqui é que a preocupação de Neemias foi demonstrada em suas perguntas. Em segundo lugar,
é que a preocupação dele foi demonstrada também na sua resposta emocional. Isso é muito interessante, irmãos. Olha o que diz aqui o versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, Neemias falando, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei. As notícias geraram em Neemias uma grande tristeza. Ele respondeu com lágrimas ao ouvir acerca do desamparo ali da cidade e das pessoas, né? Irmãos, nós temos dificuldades muitas vezes em refletir a resposta emocional de Neemias. Preferimos tratar as coisas racionalmente, né? Com pouco envolvimento emocional ou quase nenhum envolvimento emocional. Nós deixamos as emoções de lado, é como se nós tivéssemos sido criados sem elas, né? Sem as emoções. Pinçamos a nossa emoção, colocamos num cabide, deixamos de lado e muitas vezes até enxergamos as nossas emoções como algo prejudicial. Entretanto, convém lembrar que lágrimas encheram os olhos de Abraão, de Isaque, de Esaú, de Jacó, de Benjamim, de José, de Saul, de Davi, de Ezequias, de Jó, Pedro, João, do próprio apóstolo Paulo, como nós vimos no culto do último domingo. Até mesmo o nosso maior referencial, o nosso Senhor e Salvador Jesus, derramou lágrimas. Por exemplo, quando ele avistou a cidade de Jerusalém, quando ele ia chegando ali, vendo a cidade, ele chorou. E nós temos então aqui, irmãos, um importante desafio para todos nós. Diariamente nós entramos em contato com as mais diversas necessidades de pessoas que conhecemos e de pessoas desconhecidas, né? E tantas vezes, ao invés de nos horrorizarmos, de nos compadecermos, de chorarmos, lamentarmos, como fez Neemias, tantas vezes nós desenvolvemos uma barreira emocional que nos torna insensíveis, que nos afasta das necessidades dos outros. Com isso, nós ficamos protegidos, é verdade, mas não praticamos o que a Bíblia determina. Não choramos com os que choram. Esquecemos de cooperar com igual cuidado em favor uns dos outros. Como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, não sofremos quando um outro membro do corpo de Cristo sofre. A preocupação de Neemias foi revelada através dessa resposta emocional dele. Um outro ponto, um terceiro ponto aqui, é que a preocupação dele, de Neemias, foi demonstrada também através das suas orações, né? Ainda no verso 4, a gente leu que ele esteve jejuando e orando, e do verso 5 até o verso 11, a primeira parte do 11, nós temos a oração de Neemias. Neemias se dirigindo a Deus, reconhecendo toda a perfeição de Deus, né? Ele ouviu, ele se comoveu com as necessidades dos seus irmãos ali em Jerusalém e ele demonstrou essa reação imediata, oração. Ele passou a buscar a Deus em oração por eles. E essa oração, como eu disse, está registrada aqui para o nosso ensino, né? Não é à toa que essa oração está aqui registrada. Aliás, antes de nós analisarmos essa oração, é interessante nós pensarmos que foram 4 meses de jejum e oração. De onde tiramos isso, né? É que no versículo 1, nós lemos que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando ele ali na capital do Império Persa, o irmão dele chega com alguns de Judá e lhe dá aquele relato, né? O mês de Quisleu era mais ou menos novembro, dezembro do nosso calendário. E nós vemos, irmãos, que no capítulo 2, que ainda vamos chegar lá com a graça de Deus para analisar, a gente vê que é colocado aqui que no mês deixa eu ver aqui o que eu anotei, no mês de Quisleu, ele recebeu o irmão dele. E no mês de Abibe, que era aproximadamente março e abril, é que ele então
conversa com o rei e ele expõe a situação ao rei. Nós vamos falar sobre isso. O mês de Abib era aproximadamente março e abril. Portanto, nós temos aí um vácuo de alguns meses, pelo menos 4 meses de oração. 4 meses de oração por um tema específico, até que Deus deu a resposta a esse homem de fé, a Neemias. E nós vemos que essa oração tem algumas características muito importantes, irmãos. Por exemplo, nós vemos aqui uma adoração reverente. Versos 5 e 6, a primeira parte. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite. Está vendo? A oração dele, ele se colocando em oração, isso não foi um momento só, foram meses, foi um período de oração por um motivo específico. Neemias aqui se dirige a Deus, então, olhando para a perfeição de Deus, olhando para a natureza de Deus, quem Deus é, olhando para os atos de Deus, o que Deus faz. Ele sabia que Deus é soberano, Senhor de todas as coisas, é Deus grandioso, é Deus temível e ao mesmo tempo é um Deus de misericórdia, um Deus que é fiel à aliança que ele mesmo estabeleceu com o seu povo. E Neemias demonstrou conhecer claramente tudo sobre isso, né? Demonstrou conhecer quem era Deus e a quem as suas orações se dirigiam, né? E ele manifestou a sua adoração a esse Deus. E em nossas orações, irmãos, nós não podemos fugir disso. Não podemos, por exemplo, criar, inventar um novo Deus segundo os nossos desejos e expectativas, a nossa imagem e semelhança, né? Pelo contrário, nós devemos reconhecer no único e verdadeiro Deus, revelado pela Escritura Sagrada, estes santos atributos que geram em nós adoração e submissão. Nós devemos até adquirir o mesmo hábito de Neemias, de quando orarmos, mencionarmos os atributos de Deus. Nós muitas vezes temos orações tão voltadas para nós mesmos, irmãos, que nós esquecemos disso. E a única menção de Deus são as primeiras palavras, tantas vezes, ó Deus. E aí já partimos para petições, né? Nós devemos levar nossas petições a Ele. Mas é importante, isso agrada a Deus e faz um bem tremendo para nós quando nós oramos, lembrando quem Deus é, lembrando do que Deus faz. Senhor, Tu és grandioso, Tu és o Criador, Todo-Poderoso, o Altíssimo. Tu és o Deus de misericórdia também, o Deus que está ao nosso lado, o Deus que nos acompanha, o Deus que ouve a nossa oração. Isso faz muita diferença quando oramos e isso fica exposto, explícito aqui na oração de Neemias. Outro ponto na oração dele é a confissão que ele faz, uma confissão sincera. A segunda parte do verso 6 e o verso 7, né, ele diz: E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. E ele continua. Toda aquela terrível situação não era fruto do acaso, não era fruto de algum infortúnio, algo assim, que surgiu, faz parte da vida. Não, tudo aquilo que o povo estava experimentando foi permitido e até orientado, conduzido por Deus, por causa do pecado do povo. A ira de Deus foi provocada, subiu a ira do Senhor, como nós analisamos no último estudo, baseado ali no segundo livro das Crônicas, capítulo 36. Então, ao confessar os seus pecados e os do povo, Neemias não estava cumprindo apenas uma obrigação litúrgica, que ele reconhecia a própria responsabilidade dele, mesmo ele estando distante ali de Jerusalém. Ele era o copeiro do rei, numa outra região, né? Estava distante ali, mas ele também era do povo de Deus, e ele também se coloca, olha, perdoa, Pai, nós confessamos aqui, precisamos, irmãos, confessar pecados, pedir o perdão do Senhor, porque como o profeta Isaías diz, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, nos separam de Deus. Então, se quisermos andar com Deus,
precisamos eliminar, através da confissão sincera como essa de Neemias, essa terrível barreira, não é? Mas outro ponto muito interessante na oração dele aqui é a fundamentação bíblica. Irmãos, para orarmos bem, para orarmos, deixa eu colocar aqui, da melhor forma possível, da melhor maneira que podemos orar, nós precisamos de fundamentação bíblica. Vejam que Neemias não se põe a declarar as coisas aqui que ele mesmo entendia como necessárias para a solução daquele problema, né? Neemias não coloca aqui simplesmente os desejos do coração dele ali para a situação. Ele também não fica aconselhando Deus. Você já reparou que muitas vezes a nossa oração é assim? Quase que nos colocamos na função de conselheiros de Deus. A nossa petição se transforma nisso. E a gente passa então a colocar diante de Deus o que a gente gostaria que Deus fizesse. Não é isso que Neemias faz aqui. Antes de consultar o seu coração, Neemias consulta a Escritura, a palavra de Deus. E a oração dele cita as próprias palavras de Deus, né? Vejam aqui a partir do verso 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo. Ele está dizendo para Deus, Senhor, o Senhor mesmo nos revelou isso. A palavra do Senhor que foi registrada por Moisés, nos diz que se nós pecarmos, o Senhor vai nos espalhar, mas se nós nos convertermos e buscarmos o Senhor vai nos reunir de novo e vai nos abençoar. Então, nessas palavras, nós encontramos a ameaça de juízo contra o povo que se afasta do seu Deus, mas também encontramos a promessa de restauração. Nossas orações precisam ser mais preenchidas com as palavras do próprio Deus, com os pensamentos do próprio Deus, irmãos. Porque as nossas próprias palavras e os nossos próprios pensamentos não são suficientes para nos levar a orar e a pedir segundo a vontade de Deus, não é? Precisamos disso, fundamentação bíblica. E ainda temos mais aqui. Vemos em último lugar, na oração de Neemias, disposição para agir. Finalmente, a petição de Neemias tinha como base aqui uma genuína preocupação em fazer algo com respeito aos problemas, às dificuldades, às desgraças que tinham recaído sobre os irmãos dele ali em Jerusalém. Alguém já disse, irmãos, que oração sem ação é provocação. E a mente de Neemias aqui estava ansiosa por notícias deles, mas as emoções tinham sido tocadas e isso o levou aqui a colocar a sua vontade, o seu desejo de ser utilizado por Deus para mudar aquela situação. Oração sem ação é provocação. E aí no verso 11, na segunda parte, veja aí, nós vemos isso. Ele diz, concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Ele se refere ao rei Artaxerxes, a quem ele iria se dirigir para pedir, como nós sabemos da história, e veremos mais em detalhes no capítulo 2, ele iria pedir uma